Versos de 1 Timóteo capítulo 4, do verso 6 ao verso 16. Vamos lá e mantenha a Bíblia aberta. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos agradecer o privilégio de estarmos em Tua casa nesta manhã, meditando em Tua palavra, estudando a Tua palavra e, ó Deus, no encontro com os nossos irmãos, porque a Bíblia diz que é bom, que é agradável que a igreja esteja reunida, porque ali o Senhor ordena a sua bênção e a bênção para sempre. Por isso, Pai, nesta manhã, neste encontro, queremos entender, compreender a Tua palavra, mas também usufruir da bênção que o Senhor já ordena sobre cada um de nós, no encontro fraterno em Tua casa. Fala o nosso coração, fique conosco em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar, irmãos, e deixa a Bíblia aberta em em Timóteo, no capítulo 4. Irmãos, há alguns anos, para quem é os mais velhos, nós passamos já, quem tem acima de meio século de vida, passou por algumas situações em nosso país diferentes, porque houve um tempo que a gente, uma boa parte de vocês aí que é mais velho, tinha aquele sonho de liberdade, né? E há alguns anos a gente, na cabeça era rock, droga, liberdade, sexo, poder, alguma coisa assim, como sonho de liberdade. Depois nós entramos numa decadência tão grande, né, que isso também alcança a juventude, ou o povo da igreja, o povo chamado cristão também, porque se começa a questionar se a Bíblia é realmente a palavra de Deus, é realmente a verdade absoluta, se ela contém a palavra, ou ela é a palavra, se ela é realmente radical, como a Bíblia apresenta, ou se dá para ela ser amenizada, contextualizada, né, trazer para o instante presente, a tal ponto, como estão dizendo, que minimiza Deus tão somente em amor, a misericórdia, bondade, que Deus é bom para com todos os homens, esquecem que Deus é juiz, que Deus é fogo consumidor, que bate às portas a mão de Deus, dizendo que é fogo devorador e que as taxas da ira de Deus poderá cair sobre a terra a qualquer momento. Então nós estamos vivendo um dia em que isso é tirado da nossa mente, cada um faz o que quer, crê no que quer, vive do jeito que quer, mas com uma convicção que tudo pode, tudo é válido, tudo é possível, afinal de contas Deus é amor, Deus é misericordioso, e aí cada um tem a sua convicção de religião, e vem ou vai à igreja ou local de comunidade sem mudanças, ou seja, você vem como está, permanece como está, ou vai como está, permanece como está, não precisa mudanças, não precisa rejeitar alguma coisa, não precisa bater de frente com algumas crenças, né, de nossos dias, porque o amor vence, né? Alguns dizem, mas não é um amor bíblico que é recheado de justiça, de juízo e de bondade, é verdade, mas também de juízo retributivo, segundo Deus, ou de justiça retributiva. Os atributos de Deus, como a onisciência, a onipotência, a onipresença, eles são também minimizados, e aí as coisas estão do jeito que está. E aí a gente fica como igreja, tem alguns que estão preocupados de se expor, falando a verdade, falando a Bíblia. A juventude ou a adolescência, né, de nossos dias sofre mais com isso, porque vem uma ideia de que você não pode mais ser um jovem diferente, um adolescente diferente, você só precisa seguir o fluxo. E aí muitos adultos que tinham certas convicções, parece que com o tempo muda. Há um provérbio que diz que o tempo é o remédio para todos os males. Não é verdade, mas diz que o tempo é um remédio, que o tempo pode amenizar certas coisas. É verdade, pode sim amenizar algumas coisas,
mas o tempo não é remédio para todos os males. E o apóstolo Paulo deixa Timóteo cuidando da igreja em Éfeso. Timóteo, um jovem pastor, ordenado pelo presbitério, e ele está lá e parece que de repente Timóteo entra numa certa, não diria depressão, mas ele parece se desanimar com o tempo e com a situação. E aí Paulo vai escrever, depois você ler as 2 cartas, você vai entender isso. Paulo vai dizer: olha, não tenha vergonha do encarcerado que sou eu. Ele disse: não sejas negligentes com o dom que é em ti. Eu me lembro da tua mãe, da tua avó, da mesma fé que agora também atua em ti. Então não sejas negligente. Ele disse: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, ele vai dizer: olha, porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Ele disse: aconselha os jovens, aconselha as mulheres idosas, mas os homens idosos também aconselha, mas como se eles fossem o teu pai. Mas ele disse: não te desanime, te fortalece cada dia mais o exercício físico. Ele disse: pouco é necessário, mas a piedade, o exercício da fé, ele disse, é essencial, porque nós temos crido no Deus vivo, no Deus que é eterno, no Deus que nos ama, no Deus que sustenta. Então ele compara 2 coisas: o exercício físico, que é temporário. De vez em quando você vê alguns velhos aí bombados, né? E depois eles vão morrer, não vai ter jeito. Mas os jovens também estão num esforço muito grande. Quando eu vejo algumas pessoas dizendo: ontem eu levantei às 4 horas para correr até às 6, digo: benza a Deus, aleluia. A essa hora a minha cama está quente, uma delícia. Mas pessoas se esforçam, e que bom. Ele disse: olha, o exercício físico faz bem, ele é necessário, ele produz efeitos bons, mas é temporário. Mas o exercício da fé, ele diz, é muito. Vamos lá, volte seus olhos aí para o verso, vou ler a partir do verso 6. Ele diz: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimenta-te, alimentando com a palavra da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Então o exercício da fé, ele disse, serve para agora e também para sempre, porque fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Ora, é para este fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo. Então a esperança da igreja, do jovem, do adulto, do adolescente, está no Deus vivo. Verso 11: ordena e ensina estas coisas. E aí Paulo, o Timóteo, parece que estava também preocupado com a sua juventude, preocupado com a sua mocidade. Ele estava se desanimando. Se só continuar depois de ler a carta inteira. E o apóstolo Paulo então vai aconselhar esse jovem Timóteo a permanecer firme, a permanecer inabalável. E aí de repente ele veio com 4 coisas que pelas quais jamais o jovem contemporâneo, jamais a nossa adolescência, jamais as nossas crianças, jamais o adulto será desprezado. Mas é um preço a ser pago, e quase são poucos que querem pagar este preço. Está no verso 12, e ele diz: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, primeiro, torna-te padrão dos fiéis. Em que área? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então Paulo tem uma receita para Timóteo. Eu já tinha dito antes: rejeita as fábulas de velhas caducas, aconselha os mais jovens, aconselha os senhores, mas torna-te padrão dos fiéis. E ele diz: na palavra, no amor, na fé. Ele disse: não desista disso. O problema é que nós temos uma geração que não é de hoje, mas já que nós estamos
na geração de hoje, uma geração sem sonho, claro que eu estou generalizando, sem propósito, desanimada, desajustada. Vivemos em dias em que alguém diz que não é de hoje, a filosofia já dizia isso, mas não tem mais verdade absoluta. Alguns dizem isso, não tem mais verdade, não tem mais princípios, não tem mais, olha o que era. Por isso que eu falei no início que o tempo é o remédio, alguém diz para todos os males, e alguns chegou a dizer, pastor, mas naquele tempo era isto, hoje não mais. Ou seja, os valores, mesmo éticos, eles foram ficando em segundo plano. A obediência aos pais, o cuidado dos pais com os filhos, isso vai passando, e a responsabilidade com a igreja, seja dízimo, oferta, oração, intercessão, jejum, participação ativa, isso também foi ficando em segundo plano. E aí hoje em dia estão pensando que, olha, é só ir, vai em frente, que no final vai dar tudo certo. Não vai. Não adianta você chegar ali na Dutra, pegar para a esquerda, achando que vai para o Rio de Janeiro. Você vai em direção a São Paulo, diz, não, eu vou chegar no Rio. Mas se chegar vai dar muitas voltas. Tem um caminho mais reto, que é a direita. Mesma forma, na vida cristã, tem muitos jovens dizendo hoje que, olha, aqueles princípios caíram. Aquilo que a gente tinha como verdade absoluta, hoje ela é relativa. Muitos adultos em nossos dias com o mesmo pensamento. O que era absoluto se tornou relativo, porque os tempos são outros. E a Bíblia diz, não, Timóteo, os tempos não são outros. Ele diz, te reanima, torna-te padrão, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O analfabetismo secular também tem alcançado a religião, a juventude, a adolescente, criança, adultos, que também não tem tempo de ler Bíblia. Claro que há as exceções, mas na maioria não dá mais tempo de ler. Há um problema, se escolhe um livro pela capa e pelo volume. Quando menor e a capa for mais chamativa, então eu vou ler. Se é um livro grande que tem conteúdo, se desanima só em pegar. Eu vejo quando eu vou em algumas livrarias aqui da cidade, tem uma boa aí, mas a pessoa vai olhando e você olha e qual é o tema que vai funcionar. Você vai a alguma livraria de aeroporto, é interessante, né? Você tem mais ou menos uma prateleira voltada que vai dizendo assim, 10 pontos para isso, 5 pontos para isso, 7 pontos para isso, como alcançar isso, e os títulos são sempre chamativos, e na verdade nenhum tem. A Bíblia diz como alcançar a vida, está lá em João 10:10. Ele diz, olha, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu venho para que tenham vida e a tenham em abundância. E a Bíblia diz, porque graças a Deus que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Se você volta os olhos agora para o verso primeiro, porque Deus afirma, o Espírito afirma e o contexto afirma. Ele diz assim no verso 4, aliás, capítulo 4, verso 1, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espírito enganadores, a ensinos de demônios. Nós estamos vivendo esses tempos. O apóstolo de Timóteo, haverá um tempo em que as pessoas, alguns desistirão, porque vão dar ouvidos a espíritos enganadores e a espíritos de demônios. E aí nós estamos vivendo hoje, o mundo eclesiástico em nossos dias é assustador, porque tem ramificações, ou ideologias, ou convicções para tudo quanto é lado, menos para o lado da Bíblia. É o que eu acho, o que eu penso, o que eu sonhei, a visão que eu tive, a profecia que eu entendi, e aí Deus está te mandando isso, mandando para aquilo, e aí começa a fazer declarações, primeiro, que não é bíblica, segundo, Deus não falou, segundo, o Espírito não falou, segundo, Jesus Cristo não coordenou, mas são convicções de nossos dias que arrasta pessoas em direção ao inferno e não em direção ao céu.
Se nós queremos uma igreja cada vez mais sadia, é só resumir para o verso 12. E aí eu vou tirar a palavra de Timóteo, mas vamos colocar em todos nós. Ninguém então despreze a tua vida cristã, pelo contrário, torna-te padrão na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Agora volte os seus olhos para o capítulo 2 de Timóteo, está aí na mesma página. É outra coisa que vai na contramão das coisas que nós estamos vivendo, a partir do verso 12, 2:12. E não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homens, esteja, porém, em silêncio. Alguém pega só esse verso e principalmente as mulheres se arrepiam, algumas ficam meio iradas. Primeiro é Deus quem fala isso. Depois, verso 13: porque primeiro foi formado o homem, mas a mulher, sendo enganada, caiu nessa situação toda. Mas ele diz assim: e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, isso é extraordinário, Deus falando, todavia será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor, santificação e bom senso. Liga esse verso 15 com o verso 12 do capítulo 4, e você vai ver que as mães têm o papel de equilibrar a nossa sociedade. Estamos precisando de mãe comissão, mãe educadora, mas só é possível exercer essa missão de mãe se ela permanecer. Ela diz assim: olha, em fé, amor, santificação e bom senso. Desta forma é que ninguém te despreza como jovem, adolescente ou igreja, se você permanecer como padrão dos fiéis na fé, no amor, na pureza, na santidade. Ou seja, são condições ou exigências essenciais para a igreja não ser chacoalhada, para a igreja não ser abandonada, para a igreja não ser criticada no sentido negativo, mas a igreja ser admirada. A Bíblia diz que quantos santos que há na terra são eles os... Vamos ler junto aí o verso 3 do Salmo 16, verso 3, 16, capítulo 16, só o verso 3, todos juntos. Quanto aos santos que há na terra, são estes os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Você é santo, e Deus tem prazer em você. E a sociedade diz assim: esses são os notáveis, porque eles não se misturam. Igreja e mundo é uma mistura heterogênea, não é homogênea. Que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós agradecemos o Teu nome, porque a Tua palavra é sempre viva e eficaz, e agradecemos, ó Deus, a Tua palavra, que ela encontre espaço em nossa vida, e que, ó Deus, continuemos como os notáveis da terra, com pessoas diferentes, ó Deus, que manifestam e proclamam o Teu nome. Que a gente não possa desistir, apesar das lutas, dificuldades, adversidades, que não se desista, que não se fique desanimados, ó Deus, como Timóteo, que durante um tempo ficou um pouco desanimado, no entanto, reanimado, ó Deus, pela palavra do Senhor, e que ele, assim como toda a igreja, continue sempre na mesma convicção até a volta do Senhor. Edifica-nos, fica conosco, em nome de Jesus. Amém.